ouvintes, bom dia aos taxistas, bom dia a dona de casa que está fazendo esse cafezinho gostoso, bom dia ao nosso pessoal aqui de suporte, ao Neno Alvarez, querido amigo, a você, Bruno, e a todos que estão nos ouvindo, um ótimo dia para vocês. E aos vovôs também, né? Que vovôs, hoje é dia das avós. É verdade, mesmo. Vovôs, zeladores, porteiros, né? A gente tem que lembrar de todo mundo, motoristas de ônibus, você que está aí no táxi, pilotando o seu táxi, sintonizado aí na 87.9, o nosso abraço de bom dia. Muito bem, nos trabalhos técnicos temos Neno Alvarez. Sempre lembrando que você pode ouvir não só o Manhã de Notícias, como toda a programação da Nova FM pelo 87.9 aqui para a região, ou em qualquer lugar deste mundo pelo nosso site novafmsv.com.br. Você também pode ouvir a Nova diretamente no seu celular, é muito fácil. É só baixar o aplicativo da Nova FM para as plataformas Android e iOS em seu smartphone. Você também pode participar conosco dessa edição do Jornal Manhã de Notícias, mandando sua mensagem via WhatsApp, seu bom dia, seu recado, sua pergunta para nós aqui pelo número 13991214342, repetindo 13991214342, e também nos assistir e nos seguir pelo Facebook. Está rolando lá a nossa live, o endereço é facebook.com/novafmsv. Quem nos assiste neste momento vê aqui à minha direita Neno Alvarez, eu aqui de costas, na sequência Paulo Eduardo Costa. Agora 8h03. Nova FM, serviço. E a Dersa, responsável pela travessia de balsas aqui da região, informa que a travessia entre Santos e Guarujá opera com 6 embarcações, o clima é encoberto, o tempo previsto de embarque, tanto para o lado de Santos quanto para o lado de Guarujá, é de 15 minutos. Já a travessia entre Bertioga e Guarujá operando somente como embarcação, clima também encoberto, tempo previsto de embarque de ambos os lados é de 30 minutos. Por fim, a travessia de barcas entre Santos e Vicente de Carvalho operando neste momento com 4 embarcações, clima encoberto, tempo previsto de embarque tanto para o lado de Santos quanto para o lado de Vicente de Carvalho é de 12 minutos. Agora 8h04. Estradas. E a Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, que liga aqui as cidades da Baixada Santista ao Planalto da capital paulista, informa que a interdição na rodovia Anchieta, do quilômetro 40 ao quilômetro 56, sentido litoral, devido a obras realizadas na pista. Já do quilômetro 12 ao quilômetro 10, sentido São Paulo, trânsito lento devido ao excesso de veículos. Nas demais rodovias que integram o sistema Anchieta Imigrantes, tráfego fluindo normalmente na manhã desta quinta-feira. Agora 8h05. Vamos aqui já abrir o nosso debate para falar que, após o Supremo Tribunal Federal suspender a cobrança de até 40% do valor de cada procedimento do usuário de planos de saúde, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, apresentou uma nova proposta para o cálculo de reajuste dos convênios médicos individuais. A ANS propôs que o método de reajuste seja o método de reajuste leve em consideração a variação de custo médico-hospitalar, que é uma espécie de inflação do setor. A adoção desse mecanismo é um antigo pleito da classe médica como a Associação Paulista de Medicina. A entidade sustenta que os custos do setor são superiores à inflação do país, o que provoca perdas financeiras nesse segmento. Paulo, é comum a gente ligar para um médico, algum médico de confiança, e perguntar para ele se ele atende o convênio. Ele fala, não atendo o convênio porque não vale a pena, porque o repasse do convênio geralmente é baixo em relação, o custo-benefício não vale para o médico só acaba atendendo particular, porque aí é uma consulta individual muito mais cara. Então, com esse reajuste, os planos, se for aprovado, vão ficar mais caros, porque aí vai levar em conta outros fatores e não a inflação. E a ANS, de novo, no centro de uma polêmica envolvendo reajuste de planos de saúde. Aliás, Bruno, eu acho isso um despautério, os reajustes do jeito que são feitos e da forma que são feitos e nos índices que são feitos.
Eu recebi recentemente uma carta da minha operadora de plano de saúde dizendo efetivamente que o reajuste do meu plano de saúde beira 11,7% ou 10,7%. Ora, o meu salário aumentou 10,7%, né? A população não tem 10,7%. Tudo bem que as justificativas técnicas é que o setor, mas eu tô achando um pouco caro demais, gente. Tem alguém ganhando dinheiro com essa história. Não é possível. Eu sei de muita gente tá deixando de pagar plano de saúde porque não tem condição de fazer e tá voltando pro velho e carcomido do SUS, né? O próprio SUS com a sua tabela defasada também é uma vergonha. O que o SUS repassa aos hospitais e ao serviço público é minimamente assustador o que está acontecendo. Então, assim, não é que a gente quer protestar e só falar por falar, porque também não parece uma coisa negativista, mas eu não vejo nenhum bom senso, nenhum escrúpulo, nenhuma digamos, racionalidade nesses reajustes. A ANS deveria entrar sim e o governo deveria entrar com mais rigor, dizendo, olha, vamos reajustar com base na inflação. Efetivamente, isso seria o correto. Ah, mas os nossos custos aumentam. Então, equiparem seus custos e vamos colocar um ponto final nessa história. Porque isso está parecendo uma marola de brincadeira. Você aí que está me ouvindo, aposentado, aposentada, você teve 10% de reajuste na sua aposentadoria? Claro que não teve. Você assalariado teve 10%? Ninguém teve. Agora, o plano de saúde pode reajustar 10%? Ou seja, vamos tirar da comida, vamos tirar do transporte, vamos tirar do conforto para pagar plano de saúde. É brincadeira um negócio. Esse país aqui está mesmo assustador, não tá não, Bruno? Tá demais. É o que o Paulo falou, né? O reajuste de 10% que a ANS tinha aprovado anteriormente, sendo que a inflação foi no período foi de 2,94%. E os planos de saúde, eles justificam falando que o 10% é para evitar que operadoras quebrem. Esse tipo de eu chamo isso de conversa fiada para boi dormir. Né, Neno? É conversa fiada para boi dormir um negócio desse. É brincadeira. É reajustar 10, o meu parece que é 10,7%. Recebi a cartinha da anteontem, por estar tão vivo na minha memória, né? E o meu primeiro pensamento foi, puxa, mas o meu salário não aumentou 10%, né? 10 e poucos por cento. Então, alguém deve estar surtando em algum lugar. E alguém ganhando muito dinheiro, com certeza. Deve haver um propinoduto aí em algum lugar para poder facilitar a cobrança de taxas tão altas, porque é um absurdo um negócio desse, né? Eu não chego nos consultórios e me servem caviar, nem um filé mignon bem passado, né? Então é brincadeira. Chega lá é o mesmo médico, a mesma condição, o mesmo exame e os custos não estão tão elevados assim, não. Eu acho isso tudo uma vergonha, mas não quero ser pessimista, né? Então... E a ANS que parece que trabalha mais para as operadoras dos planos de saúde do que para a população brasileira. Agora, 8h09. Vamos ao vivo agora com o nosso comentarista aqui da 9FM, jornalista de A Tribuna, Sandro Tadeu, que nos traz o destaque da manhã desta quinta-feira. Sandro, muito bom dia. Alô, bom dia, Bruno. Bom dia, amigos da 9FM. E o destaque de hoje é que a Prefeitura de Praia Grande, ela abriu uma consulta pública à população para coletar sugestões para a Lei Orçamentária Anual, que é a conhecida como LOA, né? Então, os munícipes, eles pela internet terão a oportunidade de apresentar sugestões para serem acrescentadas no orçamento nas mais diversas áreas, como cultura, turismo, ciência e tecnologia, até mesmo da parte de finanças, de meio ambiente, e até o dia 2 de setembro, cada munícipe poderá fazer essa contribuição por meio do site praiagrande.sp.gov.br/LOA. Então, tá aí é uma oportunidade interessante para a população definir quais são as suas prioridades, as suas diretrizes, né, e até ajudar o gestor público na hora de definir o orçamento da sua cidade, até porque muitas vezes, né, o gestor às vezes fica muito preso ali com as coisas do dia a dia, né, com as burocracias do dia a dia, e muitas vezes acaba faltando um olhar mais voltado, né, da cidade em alguns aspectos. Então é uma oportunidade interessante para o município fazer a sua parte e depois fazer valer aquilo que foi apresentado, né, cobrando o seu vereador e até mesmo os secretários e o próprio prefeito. Não, a cidadania não é só você ir lá e votar no dia da eleição, é você também participar e estar acompanhando todo o mandato aí, seja do seu vereador, seja do prefeito. Sandro, falar em LOA, LDO, Santos também já definiu ali a divisão do orçamento para 2019, com destaque aí para 7% do
do orçamento previsto para investimentos em obras na cidade, né? Exatamente, Bruno. Foi publicada nessa semana no Diário Oficial da Cidade a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias referente ao ano que vem. E ali foi estabelecido, conforme a gente começa a destrinchar os números, né, a gente deu para ver que Santos deve investir no ano que vem 203 milhões em obras públicas. Ou seja, fazendo uma comparação até para o ouvinte ter uma noção, caso isso realmente seja concretizado, essa cifra, se ela for realmente confirmada, foi mais do que verificado em investimentos nos anos de 2016 e 2017 juntos. Então, boa parte desses recursos devem ser utilizados para aquelas obras da entrada da cidade, ali pela Via Anchieta, e também para a conclusão de algumas obras aí que vem capengando, aí, que vem demorando muito para serem concluídas, como, por exemplo, a unidade de pronto atendimento da Zona Leste, como o pessoal chama, né, o antigo PS do Macuco, né, ali na região do Estuário. Também temos a obra do CCO, né, que é o Centro de Controle Operacional, que é um espaço ali que vai ficar dentro do Paço Municipal, onde vai integrar todas as câmaras de monitoramento, ou concentrar representantes de órgãos públicos, de concessionários de serviços públicos, como CPFL, Sabesp, Comgás, e também uma obra também que a comunidade reivindica há bastante tempo, que é a conclusão das obras do Complexo Esportivo do Rebouças, né? Que é uma obra aí que se arrasta há uns 4 anos ou até mais, e infelizmente ainda não acabou e acaba prejudicando de uma certa forma a comunidade, né? E por outro lado, assim, um destaque negativo da LDO, Bruno, é que se por um lado a prefeitura priorizou as áreas da saúde e da educação, né, como acontece com a maioria das prefeituras, por outro lado, 2 áreas importantes vão perder recursos, que é a área do esporte e a área da cultura, infelizmente, que são áreas essenciais para a formação do ser humano, né, das crianças, e também para a população de mais idade, enfim, que tanto necessita disso. Com certeza, Sandro. É uma pena realmente que haja essa redução, como, por exemplo, também houve redução na pasta da segurança. A segurança que é sempre um outro item que a população pede muito, né, Sandro? Sandro, muito obrigado pela participação e qualquer novidade, estamos aqui com os microfones abertos. Tá certo, Bruno. Obrigado, um grande abraço a você e até mais. Muito obrigado, está aí Sandro Tadeu, comentarista da 9FM, jornalista de A Tribuna. Paulo, como o Sandro falou, você até que é um defensor da cultura, é triste, né, a gente ter aí uma redução de 17,3% praticamente no orçamento da Prefeitura de Santos destinado à cultura, em comparação ao orçamento deste ano com o ano seguinte, né, com o ano que vem. O Sandro é um amigo muito querido e um grande jornalista, mas ele sempre traz notícias tristes, viu, Sandro? Você está trazendo notícias muito tristes. A cultura, a já combalida cultura, né? Que é sempre a última a ter as verbas, é sempre a última a ter dotação, ainda tem a sua verba, que já não é uma monstruosa, reduzida mais ainda. Eu não entendo qual é a finalidade nessas reduções. Eu acho que um povo sem cultura é um povo sem sabedoria, sem conhecimento, né? É um povo mais fácil de ser manipulado. Santos tem uma característica de ser uma cidade pujante, São Vicente assim também o é, né? Então nós temos trabalhado muito com relação à metropolização dessa cultura e isso nos pega mais uma vez de surpresa. É uma situação desagradável, triste, constrangedora e normalmente sem nenhuma explicação lógica, né? Percebeu, Bruno? Ninguém diz por quê. É sempre uma desculpinha esfarrapada. O Michel Temer tirou praticamente toda a verba, reduziu de 20% para 5% a verba que vinha das loterias para a cultura nacional por conta da segurança pública. Ou seja, ele deixa a situação descambar para a insegurança pública, né? E efetivamente depois ele tira a verba da cultura para essa finalidade. É triste isso, a gente só pode lamentar, né? E usar mais criatividade. Aliás, os secretários de cultura são os mais criativos da região, porque como nunca tem verba, eles têm que sapatear, cantar, dançar, fazer o que for necessário para poder estimular a produção cultural da região, né? Então, lamentável, só posso lamentar. E outro ponto que o Sandro citou, né? O esporte, se a gente somar aí a pasta de esporte e a Fundação Pro Esporte, que é o esporte de alto rendimento, daí
uma queda de 3 milhões em investimentos, somando as duas pastas juntos. O maior valor, claro, na pasta de esporte, aí 2.997.000 reais a menos de investimentos por parte da Prefeitura de Santos. Em contrapartida, Paulo, é de se destacar também um pouco a ação da Prefeitura de Praia Grande em abrir um canal via internet para que os munícipes possam dar sugestões de como ser investido o orçamento da cidade. Até porque muito se fala em participação dos munícipes, por exemplo, em realização de audiências públicas para que tenham essas proposições, mas tendo a internet, tendo um meio tecnológico, é sempre muito mais fácil para a pessoa ir lá, entrar e dar sua sugestão. Aliás, é um ponto que eu me bato há muito tempo. Eu acho que as audiências públicas, embora elas sejam importantes, elas são inócuas, porque elas reúnem um pequeno grupo, num pequeno momento, num pequeno local, né? Então não dá para você, por exemplo, discutir o orçamento do esporte de uma cidade numa audiência pública ou em 2 ou 3. Esse método que o Mourão está implementando em Praia Grande é um método que eu há muito tempo já venho brigando e dizendo, gente, nós temos que ouvir mais. Que aliás o que eu faço, né, na verdade. Eu, como secretário de Cultura, estou preocupado em ouvir as minhas bases da cidade em termos culturais. E com isso a gente tem conseguido crescer muito, porque todos, de uma forma ou de outra, colaboram dentro desse procedimento. Então, a ideia é fenomenal. Eu acho que todas as cidades deveriam adotar essa oitiva, evidentemente, até porque isso não significa para determinar a modificação do orçamento, mas a apreciação do homem público que está no comando, para que ele possa direcionar melhor ou não os valores arrecadados. Acho inteligentíssimo isso, acho fundamental. Quem sabe com isso a gente não consiga alocar valores suficientes para a saúde, né? A gente não consiga alocar valores suficientes para a segurança pública, que eu acho que é fundamental, né? E que sobre alguma coisa para que a gente possa ter atividade cultural. Aliás, nesse aspecto, com criatividade, São Vicente não para. A gente tem sempre uma coisa atrás da outra. Toda semana você pergunta, é até engraçado, né, Bruno? Você pergunta, Paulo, o que você vai ter esse fim de semana? Aliás, aproveitando a deixa, estamos aqui mesmo, aproveitando a deixa, nós temos o vernissage do Ivan Battiston Júnior, agora, sábado, depois de amanhã, às 4 da tarde, no Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, ali na Frei Gaspar 280. Ivan Battiston é um pintor daqui clássico, tradicional, pinta a cidade há muito tempo, é ligado a São Vicente com muita essência, fez exposições em vários locais, recentemente esteve expondo lá no Parque Balneário, no Shopping Parque Balneário, e vai estar expondo agora por 15 dias aqui na Galeria de Arte Célula Mater, ali no Instituto Histórico e Geográfico, na Frei Gaspar 280, como sempre, entrada franca, não tem que pagar nada, e todos estão convidados. Você, vovó, aí que quer levar os netos no shopping no sábado à tarde, vai levar os netos no shopping no sábado à tarde, e, consequentemente, vai lá assistir, dar uma olhadinha nos quadros do Ivan Battiston. Arte nunca é demais, conhecimento nunca é demais, viu, gente? Sem esquecer também do Café do Barão, né? Café do Barão maravilhoso agora, com um festival de cremes, caldos e sopas, e lançando também, o Neno tá até se balançando aqui de emoção, Neno, inclusive lançando, é uma delícia, e cada dia é um caldo, um creme e uma sopa diferente, então você não se repete, né? Você for na segunda, você for na terça é um outro cardápio, na quarta é outro, na quinta, e agora estão lançando também um chocolate cremoso lá, gente, mas olha, aqueles de comer de joelho, beber de joelho, aquela coisa, essa hora da manhã, né, Neno? Mas é uma delícia, realmente vale a pena dar uma visitada lá no Café do Barão, porque acaba sendo uma atração à parte, e sem falar no Museu Histórico e Geral da cidade, com seus 26 mil peças, né? Quer dizer, então há sempre atrações naquela região, e as atividades culturais que são permanentes, né? Dança circular, nós temos lá yoga, temos lá Tai Chi Chuan, temos lá vários cursos, a coisa está efervescendo, graças a Deus. Aliás, ontem eu fui assistir pela primeira vez a aula de culinária lá no Instituto. Assisti não, cheguei no final da aula, de propósito, óbvio, né, gente? E aí acabei ganhando uns cupcakes deliciosos da culinarista Neuza Unger, que está lá maravilhosamente bem, ensinando as mulheres e aos homens também de como deve se cozinhar. Aliás, eu digo a ela que eu vou me matricular porque eu literalmente não sei fritar um ovo, gente. É uma vergonha dizer isso na rádio, mas eu não sei, se não tiver a minha secretária para me socorrer, eu vou passar pão e mortadela. E olhe lá. É isso aí, gente. Bom dia. Mas línguas diriam que você apareceu na aula somente para comer. Não queria falar isso, mas... Olha, não é uma foi... tática boa. Não cara. foi a intenção, mas eu fui conferir no final da aula, né? No final da aula. Tô errado, ouvintes? Tô errado? Não tô, né? No final da aula eu fui lá dar uma conferida e acabei saindo de lá com 8 ou 9 cupcakes. Aproveitou o melhor da aula, com certeza. Agora, 8 horas e 21 minutos. Polícia.
Vamos agora com o nosso destaque policial com o jornalista Márcio Harrison. Márcio, muito bom dia. Muito bom dia, Bruno Gutierrez. Muito bom dia, amigos do Meio de Notícias da 9FM. Mais um assalto que aconteceu na Zona Noroeste, em Santos. Assalto esse onde criminosos aí acabaram abordando uma equipe de um motorista e ajudantes que faziam entregas aí de eletroeletrônicos e eletrodomésticos, a chamada linha branca, né, Bruno? Em porta a porta, né, como é feita a chamada, esse tipo de entrega. E o que acontece? Os funcionários estavam ali no Ilhéu Alto, quando acabaram sendo cercados, dominados por criminosos que, mediante a grave ameaça com emprego de arma de fogo, acabaram anunciando que tratava-se de assalto. Em seguida, os criminosos aí levaram o caminhão e praticamente descarregaram a carga inteira, avaliada em R$100 mil. R$100 mil, exatamente isso. A polícia militar foi acionada, os policiais civis também, e o que acontece? As vítimas pediram ajuda e as equipes foram deslocadas ali para a região para localizar esse caminhão. E justamente ali na região, no bairro da Santa Maria, além do veículo, os policiais encontraram aí as máquinas de lavar, fogões, geladeiras e outros eletrodomésticos de grande e pequeno porte. Os policiais do 5º Distrito, os investigadores, o Marcelo Pereira, a equipe, Dr. Flávio Mastro, o investigador-chefe Vladimir, a Cidinha, toda a equipe lá do 5º Distrito, em diligências ali, acabaram encontrando no matagal justamente o material produto de crime. Os criminosos não foram identificados, mas os policiais ali estão aguardando imagens de vídeo monitoramento, tanto da prefeitura como também de empresas e estabelecimentos comerciais, donos, na tentativa e na possibilidade de identificar a autoria desse assalto. O mais importante também é que a carga foi recuperada, como eu disse, né? Cerca de R$100 mil. Agora os investigadores do 5º Distrito, Marcelo Pereira, a equipe do Dr. Flávio Máximo, estão em diligências na possibilidade, na tentativa de localizar e prender os autores desse assalto. Tá aí, meu amigo Bruno Gutierrez, assalto. Tudo aconteceu ali no Ilhéu Alto. Funcionários de uma empresa aí de eletroeletrônicos, né, de vozes de departamento, realizavam a entrega quando foram dominados. Polícia acionada e os policiais do 5º Distrito Policial de Santos acabaram recuperando praticamente 100% da carga lá. A equipe do Dr. Flávio Máximo, o Marcelo Pereira, toda a investigação do 5º Distrito. Do 5º Distrito de Santos, Márcio Harrison para o Manhã de Notícias da 9FM. Tá aí, muito obrigado ao Márcio pelo boletim, uma notícia aí de um assalto, mas pelo menos a polícia agiu rápido e conseguiu aí recuperar a carga que havia sido roubada, a linha branca aí, como fogões e outros utensílios aí eletrodomésticos. Agora, 8h24. Paulo, é um caso curioso, mas é bom a gente retratar. Foi até divulgado hoje de manhã pelo G1. Um executivo de 32 anos foi encontrado morto por familiares em Praia Grande. Estava no seu apartamento após comprar e ingerir uma substância que tem a venda proibida em todo o mundo e chegou a ser proibida. Venda proibida em todo o mundo, chegou a ser usada até durante a Segunda Guerra Mundial, chamada cianeto de potássio. O caso está sendo investigado pela polícia. A residência do jovem, que exerceu o cargo de chefia na Caixa Econômica Federal, fica localizado no bairro Guilhermina e, de acordo com a polícia, os familiares disseram que o rapaz apresentava quadro depressivo, estava afastado do cargo e passava por tratamento psiquiátrico. O cianeto de potássio é conhecido também como a pílula do suicídio. Os espiões da Segunda Guerra, principalmente os espiões nazistas, quando eram capturados, eles levavam essa pílula na boca e mordiam ela quando eram capturados, justamente para que tivesse uma morte ali instantânea, uma morte rápida. A polícia tem que investigar, claro que aparentemente é um suicídio, mas a polícia tem que investigar como uma substância dessa, que é proibida no mundo inteiro, consegue chegar ao alcance de uma pessoa comum, como um chefe na Caixa Econômica Federal, né? Eu chego à conclusão que o óbvio nem sempre é óbvio. A gente tem que pensar com atenção nisso, porque de repente a gente imagina que realmente foi um suicídio e não foi, né? Então a polícia realmente tem que investigar e até a origem desse material. Eu ontem estava lendo justamente sobre a Segunda Guerra Mundial e, curiosamente, lendo exatamente sobre o cianeto de potássio, que era usado mesmo pelos espiões e pelos generais e os grandes comandantes nazistas que se suicidavam quando realmente eram pegos pelas forças de oposição, né? É uma situação triste, é um jovem de 31 anos que perde a vida, né? Que teria tudo pela frente aí, e que vivia num processo de depressão que está, aliás, contaminando muita gente. Eu tenho
visto as pessoas com relação, até acho que a crise financeira acaba agravando tudo isso, e esse estado depressivo acaba aumentando. Eu tenho visto muita gente aí desapontada, desalentada, desacorçoada, né? E aqueles negativistas de plantão também, que eu vejo o tempo todo. Aliás, ontem, curiosamente até, me reportando a esse fato, eu recebi uma publicação pelo WhatsApp falando da linha amarela de São Vicente, ladrões agindo, etc, etc. A gente vai no mesmo processo, né? Da negativação. Parece que as pessoas têm uma mania de falar mal da cidade que é impressionante. E aí isso gera uma certa desconforto. Isso estimula as pessoas a se deprimirem até, porque imaginam que tudo que está ali sendo projetado é verdadeiro. Mais uma fake news. Sempre fake news, né? As pessoas inventando novidades. Mas num caso como esse, é uma situação constrangedora, porque o rapaz estava em depressão. Sabe lá Deus por que razão, né? A gente também não entende o que acontece na cabeça das pessoas. E precisaria mesmo de carinho, de amor, de atenção, de respeito, da amizade, né? As pessoas que estão em depressão precisam de atenção. Efetivamente precisam de atenção. Vamos pensar mais positivamente nas pessoas aí. É triste, lamentável essa situação e muito desagradável e muito constrangedora a morte do rapaz. É sempre bom, como o Paulo falou, alertar que a depressão é uma doença, não é frescura, não é nada desse tipo. É preciso ter um cuidado, é preciso ter uma atenção. Fique atento sempre aos seus familiares, se alguém está precisando ali de uma palavra, está precisando ser ouvido, né? Porque afinal, depressão causa morte. É um caso grave, precisa ser tratado como tal. Aliás, Bruno, era importante só eu vou colocar um parênteses aí no finalzinho. É uma doença como qualquer outra, né? Então, assim, por exemplo, a pessoa quando tem gripe, ela não vai tomar gelado para não piorar. Quando eu disse que a crise financeira ela agrava o processo depressivo, é no sentido de já existir um quadro de depressão e aí, diante das dificuldades, a pessoa acaba ficando mais para baixo, né? O que é natural. Por isso que tanta gente hoje está tomando antidepressivo, toma aí floral, né? O combate a tudo isso é a atividade física, para que você produza serotonina. Então, se você está se sentindo mais para baixo e não tem o remédio aí à mão, vai dar uma caminhada, vai respirar um pouquinho, que eu tenho certeza que a situação dá uma melhoradinha, pelo menos, para você não ficar tão para baixo, né? E esse tempo de inverno também auxilia. Eu lia um estudo que realizaram que em Nova York aumenta a taxa de suicídio quando está chovendo, porque é aquela selva de pedra sem nenhum verde, tirando o Central Park. E daí com a chuva, aquele clima triste, as pessoas aumenta a tendência de suicídio por parte dos nova-iorquinos. 8h29. E a Polícia Civil em Santos indiciou o dono do bar e casa noturna Bacará Backstage, Vitor Alves Caran, e o segurança do local, identificado apenas como Thiago, por tentativa de homicídio contra o universitário Luca Martins de Paula, de 21 anos. A vítima está internada há aproximadamente 20 dias em coma induzido. A confusão aconteceu durante a madrugada do último dia 7, dentro e fora do imóvel localizado na Avenida Oswaldo Cochrane, no bairro do Embaré. O pai de Lucas contou que amigos estavam com o estudante e relataram que o filho foi ao caixa pagar a conta quando notou a cobrança de R$15 a mais por causa de uma cerveja. Ele foi reclamar e aí se iniciou o tumulto, ele foi levado para fora da casa noturna e daí foi espancado ali por seguranças. Um segurou, o outro agrediu. O chefe da segurança viu a situação e nada teria feito também, e aí o rapaz segue internado aí em coma na Santa Casa. Um uso desmedido da força, um absurdo, porque a violência nunca é justificada. Aliás, a pergunta que eu faço é: adiantou alguma coisa? Qual foi o resultado prático de tanta violência? Um rapaz jovem, de 21 anos, é isso que ele tem, né? Isso. Numa UTI hoje em coma induzido por conta de R$15 de uma droga, de uma cerveja. É brincadeira um negócio desse, né? Nós estamos perdendo completamente a noção do bom senso. Gente, a violência nunca é justificada. O diálogo sempre resolve qualquer tipo de divergência, né? A gente tem que criar a convergência. E aí pega uma situação de um jovem de 21 anos há tanto tempo em coma induzido numa UTI por conta de supostamente não ter pago R$15 de uma mísera cerveja. É lamentável que isso aconteça, é triste que isso aconteça, e a gente continue banalizando a violência como se isso fosse uma coisa tradicional, comum, trivial. Essa que a gente vê na televisão, a gente parece que acontece todo dia na nossa porta da nossa casa, e não deve acontecer de jeito nenhum, pelo amor de Deus. A Polícia Civil de Santos ainda deve indiciar os outros 2 seguranças envolvidos no caso por lesão corporal e outros 2 amigos do jovem do Lucas que relataram que também foram vítimas de agressões em meio à confusão e também prestaram queixa na delegacia contra a equipe de seguranças
do estabelecimento. Agora, 8 horas e 31 minutos. Estamos apresentando Manhã de Notícias. Você está ouvindo a Nova FM. Apoio. Informação importante. A validade do refil do seu filtro de água é de 6 meses. Depois, é necessária a troca do refil. Senão, você poderá estar tomando uma água sem filtrar. Prejudicial à saúde. Pura Água e Ar. Vendas, troca do refil e assistência técnica de filtros de água e bebedouros. Todos os modelos e marcas. Posto autorizado IBBL, Latina e Soft Everest. Beba e respire saúde. Pura Água e Ar. Ligue 3040-2564. 3040-2564 ou acesse www.puraaguaiar.com.br. São Vicente Central Offices. A melhor opção de edifício corporativo para quem procura um conjunto comercial para alugar no centro de São Vicente. Conjuntos comerciais de 46 a 631 metros quadrados. 2 elevadores, acessibilidade completa e monitoramento 24 horas na rua João Ramalho, 803. Central de Informações e Locações, telefones 3568-5447 ou 97414-1071. 97414-1071. Venha conhecer a nova unidade do Jean Piaget Kids. Do maternal até o médio, períodos manhã e tarde. Jean Piaget Kids em São Vicente. Projetos de educação financeira, semana anti-bullying, cantina com alimentação saudável, balé, capoeira, teatro, inglês a partir do maternal. Jean Piaget Kids São Vicente. Praia do Itararé, a grande travessia da pessoinha mais importante da sua vida. Jean Piaget Kids São Vicente. Praia do Itararé. ZYU 752, Nova FM 87.9. Estamos apresentando Manhã de Notícias. 8 horas e 33 minutos, estamos de volta com o Jornal Manhã de Notícias aqui pela Rádio Nova FM, sempre no 87.9 para toda a região, em qualquer lugar deste mundo, no nosso site novafmsv.com.br. Você também pode ouvir a Nova diretamente no seu celular, é só baixar o aplicativo para as plataformas Android e iOS em seu smartphone. Você também pode nos seguir e assistir a nossa live do Manhã de Notícias pelo Facebook, o endereço é facebook.com/novafmsv, e também participar conosco via WhatsApp, mandando a sua mensagem para o 13 99121 4342, repetindo 13 99121 4342, edição desta quinta-feira que recebe Paulo Eduardo Costa. Agora, 8 horas e 34 minutos. Esporte. E iniciou ontem mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, rodada de número 15. Teve aí presença de 3 clubes paulistas em campo. O primeiro foi o Palmeiras, que entrou às 7h30 da noite em campo para enfrentar o Fluminense no Maracanã. Perdeu com o gol de Gilberto. E perdeu também o seu técnico. A direção do Palmeiras resolveu demitir Roger Machado após aí não conseguir emplacar uma boa sequência de vitórias, colocar o Palmeiras no topo do Campeonato Brasileiro, mesmo com todos os investimentos. Roger Machado acabou caindo, mais um técnico que cai nessa pausa após a Copa do Mundo. Quem está com o técnico interino, também demitiu o técnico no início da semana e procura um substituto, é o Santos, que empatou com o Flamengo em 1-1. O Santos que saiu atrás com o gol de Everton Ribeiro, uns dizem que foi contra do Bruno Henrique, a TV mostrou o Everton Ribeiro dando um toquinho na bola antes dela entrar, logo aos 3 minutos de jogo, logo no começo de jogo, mas depois de uma linda jogada do menino Rodrigo, o Gabriel empurrou para o fundo das redes e decretou um empate santista. O Santos então empatando com o Flamengo, líder do campeonato, por enquanto em 1-1. E para finalizar a rodada de ontem, o Corinthians recebeu o Cruzeiro e com 2 gols do oportunista Romero, pegando o rebote do goleiro Fábio, o rebote da falta que bateu no travessão, garantiu aí a vitória corintiana por 2-0. Hoje o São Paulo entra a campo contra o Grêmio, a partir das 7h30 da noite na Arena Grêmio, e se ganhar, assumirá a liderança do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro que tem aí o Flamengo com 15 jogos e 31 pontos, o São Paulo com 14 jogos e 29 pontos, na sequência Atlético Mineiro com 26 pontos, mesma pontuação que o Internacional. No entanto, o Atlético Mineiro tem um jogo a mais. O Palmeiras, agora em busca do novo técnico, está na 6ª colocação com 23 pontos. O Corinthians tem 8º com 22. E o Santos ainda ali na zona da confusão, próximo à zona de rebaixamento, na 13ª colocação com 16 pontos.
O primeiro na zona de rebaixamento tem 14, é o América Mineiro, que também joga hoje contra o Internacional. Agora, 8 horas e 36 minutos. E quase 100 dias após o início da campanha de vacinação contra a gripe, 4 cidades da Baixada Santista ainda apresentam índices de cobertura abaixo das médias nacional e estadual, que já atingiram a meta de 90% no estado de São Paulo e no Brasil. Esse índice aí de população vacinada considera os grupos prioritários: crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, puérperas, idosos, profissionais da saúde e educação, pessoas com doenças crônicas e com necessidades especiais, além dos indígenas. Aponta aqui que atingiu a meta Bertioga, com 100% da população aí dos grupos prioritários vacinados, Guarujá com 95%, Itanhaém com 93,6%, Peruíbe com 94,2% e Santos atingiu os 90%. Ainda estão perto de atingir ali, mas não atingiram, Mongaguá com 86%, Praia Grande com 87%, aí mais abaixo vem Cubatão com 78,7%, e na lanterna, infelizmente, Paulo Eduardo Costa, São Vicente, apenas 63% do grupo prioritário vacinado nesses 100 dias de campanha de vacinação da gripe. Portanto, vamos mais uma vez, dona de casa, olha, mais uma vez, motorista de táxi, que nossos ouvintes, nós não podemos deixar de nos imunizar. É fundamental, gente. Essa boataria de que a vacina produz sequelas ou efeito colateral, é tudo conversa fiada para boi dormir, gente. Vamos pensar na saúde. Se você ainda não foi se vacinar, se sabe de alguém que não foi, recomende que vá procurar um posto. Nós temos que resolver essa situação, nós temos que prevenir. A nossa população não pode ficar à mercê desses problemas. E agora, normalmente com modificação de tempo, há um aumento dos sintomas, tanto da febre amarela, quanto da gripe, quanto de todas as doenças que estão hoje possíveis de serem imunizadas. Então, como não custa nada, é gratuito, o governo dá isso de graça. Vamos tentar fazer minimamente alguma coisa para a nossa saúde, por favor. Vamos fazer esse apelo e lembrar que é fundamental levar, inclusive, crianças, né? As pessoas que estão aí necessitando, idosos, têm que estar imunizados para evitar qualquer contratempo. É bom aí ficar atento a esse alerta do Paulo, até porque já tem 15 casos de contaminação pelo vírus da gripe na região e 6 mortes, considerando os tipos mais preocupantes, o H1N1, o H3N2 e o influenza B. Então vamos aí se vacinar, vamos até o seu posto de saúde mais próximo, unidade básica, procurar aí se imunizar contra a gripe, porque o inverno está aí à tona na Baixada Santista e em todo o Brasil. Agora, 8 horas e 39 minutos. Paulo, a gente estava falando um pouco de cultura no primeiro bloco. Santos teve uma ferramenta aqui que acho que serve de espelho para muitas cidades poderem ir pelo mesmo caminho. Santos passou a contar com um aplicativo de turismo com geolocalização que permite aos usuários terem informações na palma da mão sobre eventos, shows e notícias do setor. A ferramenta do Portal do Turismo de Santos está disponível para os aplicativos de diversas plataformas, né? Google Play e Apple, né? Android e iOS, para quem possui aí os aparelhos de smartphone. Para baixar o aplicativo Turismo Santos é possível navegar por todo o conteúdo de eventos, equipamentos turísticos, restaurantes, hospedagem e demais serviços disponibilizados no portal oficial de turismo da cidade. É uma forma não só para o munícipe, mas também para o turista que vem à região encontrar aonde se hospedar, que locais visitar, em que eventos estão sendo realizados na região, de uma forma mais simples, né? Sem ter que ficar aí caçando a informação pela internet ou pela cidade. Aliás, eu diria que é uma ideia brilhante que não deveria ser aplicada só na cidade de Santos, não. A gente tem que começar a pensar, e eu já falei isso aqui, na metropolização dessa agenda cultural, né? Então, era interessante que tivéssemos esse aplicativo ampliado, pelo menos, ou minimamente, para as 9 cidades da região metropolitana da Baixada Paulista, né, gente? A gente teria aí, para não haver conflito, né? Às vezes, tem gente que marca todos os eventos no mesmo dia. Hoje, por exemplo, eu tenho um compromisso
compromisso marcado, que é a abertura do Santos Jazz Festival, né? Hoje começa o Santos Jazz Festival, aliás, parece que tem um envelope em algum lugar aí que eu vou perguntar pro Bruno, ou pro Neno, ou até pro Pedro Emílio, se ele chegar, porque deixaram um envelope com alguns convites aí para hoje, né? A Denise Covas deixou, ela é organizadora do Santos Jazz Festival e parece que será uma grande abertura hoje, um grande espetáculo. Mas assim, se nós tivéssemos, por exemplo, entre as 9 cidades, uma agenda única, né, para evitar conflitos de eventos, e se nós tivéssemos esse aplicativo para todas as cidades da região, eu acho que o resultado seria muito mais positivo em todos os aspectos, para haver conflito. E a agenda única, que eu tanto marreto e bato em cima, que às vezes as pessoas marcam 4, 5 acontecimentos no mesmo dia, e aí você passa 3 ou 4 dias sem nada. Então, acho que se tivéssemos uma agenda única, ou uma agenda minimamente controlada pela gente, diria, puxa, não vou marcar aqui porque já tem alguma coisa, vamos adaptar, para que todos pudessem frequentar todos os eventos. Aliás, aproveito para lembrar que hoje começa o Santos Jazz Festival. Mando meu abraço aqui à querida Denise Covas, que é uma amiga muito querida e muito competente e que carinhosamente deixou alguns convites para mim nesse envelope que eu vou pegar daqui a pouquinho, viu, gente? Lembrando que a Denise Covas esteve aqui na segunda-feira até para falar um pouco do Santos Jazz Festival, que tem aí uma programação repleta de shows que são gratuitos, né? A programação inteira está disponível no site santosjazzfestival.com.br, mas só para destacar a abertura nesta quinta-feira, às 8h30 da noite, no Teatro do Sesc Santos, retiradas de ingressos feitos a partir das 10 horas da manhã, sendo 2 pessoas, 2 convites por pessoa no máximo. São gratuitos, mas só pode retirar 2 por pessoa. Teremos aí às 9 horas da noite a apresentação do Afrojazz, G-Judson e DJ Negralha. Toda a programação, como eu disse, você encontra no site santosjazzfestival.com.br. Agora, 8h43. E ainda falando de Santos, mas que é também uma iniciativa que até algumas pessoas se confundem, porque vão para outras cidades da Baixada e tentam fazer o gesto, mas que não é reconhecido, né? O gesto da faixa viva, quando você vai até a faixa de rolamento ali para atravessar, né? E estende a mão e o motorista é forçado a parar para que dê preferência ao pedestre. Em pouco mais de 7 anos de existência do programa, a quantidade de atropelamentos com vítimas fatais despecou 38,5% em comparação a período igual anterior à adoção da medida. Apesar do número positivo, atravessar pela faixa de pedestre ainda continua um desafio, principalmente para os mais idosos, né, Paulo? Mas mesmo assim, a redução aí de quase 40% no número de vítimas fatais é uma boa notícia. O que eu tenho lido nos jornais e nos meios de comunicação é de que, efetivamente, o tempo para a travessia dos idosos está muito curto, né? As pessoas com mais de 60 anos às vezes têm dificuldade de locomoção ou não tanta agilidade e o tempo está muito curto. Agora, eu acho que isso não deveria ser uma obrigação, né, Bruno? Até como você disse, deveria ser um dever das pessoas, porque a gente entende que no leito carroçável é área de carro e nas calçadas é área de pedestre. Mas para se cruzar esse leito carroçável, existem regiões que são colocadas faixas de pedestres que deveria, ao mínima colocação da pessoa, pôr o pé no chão já para. Engraçado. Nos Estados Unidos e na Europa, em qualquer país da Europa, a pessoa põe o pé no chão, desceu da calçada, o carro automaticamente para. Por uma questão de educação e de respeito, né? Ninguém é melhor que ninguém. Mas parece que aqui no Brasil as pessoas perderam essas noções. É uma coisa engraçada. Ser educado no Brasil parece que é um sinônimo de coisa ruim, né? Ser polido, ser correto, né? Então a gente tem que também disciplinar o uso no trânsito, né, gente? Então, tantas campanhas de trânsito feitas aí. Aqui São Vicente colocou, aliás, brilhantemente comandada a Secretaria de Transportes pelo Coronel Almeida Costa, colocou em vários locais a faixa viva. E está lá colocado, faixa viva, ou seja, se o pedestre pisar, não precisa esticar a mão nem nada. Você tem a obrigação de parar. Eu tenho por hábito parar sempre. Como motorista, paro sempre. E indico ao meu motorista também, quando eu não estou dirigindo, que faça a mesma coisa. E ele já entendeu o meu recado. Então tá tranquilo. Agora eu acho que todo mundo deveria se acautelar, menos violência no trânsito, menos confusão. Vamos tentar criar harmonia. As regras estão aí para serem cumpridas. Ninguém está criando lei e regra para não ser cumprida, né? Para ser desafiada. Eu acho que a gente tem que começar a pensar na população de maneira geral e nesse contexto tentar atender essa cota para evitar acidentes e, como você mesmo disse, reduzir mortes e acidentes mais graves no trânsito da região aqui da Baixada Paulista. Muito bem. 8h45. E após denúncias realizadas por um consumidor, um posto de gasolina em Praia Grande foi autuado por adulteração de combustível e produção de substância tóxica.
Testes apontaram que as bombas de gasolina continham mais de 30% de álcool além do permitido. As instalações foram interditadas. De acordo com a Polícia Civil, o posto está localizado na Avenida Doutor Roberto de Almeida Vinhas, esquina com a Rua Dom Pedro II, no bairro da Ocean. Foi montada uma operação conjunta da polícia com a Agência Nacional de Petróleo, a ANP, para fiscalizar o estabelecimento, né? Segundo informações do boletim de ocorrência, o especialista em regulação da ANP realizou testes constatando que o posto está comercializando gasolina tipo C comum com 61% de etanol misturado e gasolina tipo C aditivada com 64% de álcool. Paulo, vale relembrar que a ANP ela limita a 27% de mistura de álcool dentro da composição da gasolina. Então, quando a pessoa está vendendo a 64% de álcool dentro da gasolina, ela está vendendo mais álcool do que gasolina nessa mistura, além de aí prejudicar o funcionamento do motor e causar aí a adulteração do combustível, até porque está levando vantagem, né? Já que a gasolina é muito mais cara que o álcool. E o tonto que está comprando está sendo enganado, né? Aliás, a mania do brasileiro de levar vantagem em tudo. Que coisa feia, né, gente? Pelo amor de Deus, é assustador. Aliás, eu tenho por hábito só colocar em algumas bandeiras. Eu tenho, assim, acho que é uma questão de fidelidade ou de respeito, porque quando a gasolina ou o álcool está muito barato, a gente fica desconfiado, né? Eu, a semana passada, recebi via WhatsApp 3 ou 4 aí denúncias contra um posto em Santos também, do cara colocando água. Ele jogava água através de um cone colocado ao contrário, ele jogava água dentro do tanque de álcool anidro, né? Como o álcool tem um pouquinho de água, só que jogou, sei lá, aparentemente, durante a filmagem, jogou uns 75 litros dentro de um tanque. Pode ser muito, pode ser pouco, mas não é honesto, não é correto, não é ético, né? Então, eu acho que a ANP tem que estar fiscalizando, sim, tem que garantir o nosso direito, sim, inclusive não só com relação à qualidade do combustível, também a quantidade que é colocada, porque aí também há uma denúncia de algumas pessoas que eu também escutei, também não sei se é boato, mas a ANP tem que verificar isso, de que a partir dos 30 litros há um dispositivo na própria bomba que altera essa colocação. Então, em vez de 1 litro, você acaba recebendo 950 ml e com isso o dono do posto efetivamente acaba, mais uma vez, dando nó em pingo d'água, enganando o consumidor, né? A gente não quer que isso aconteça, por isso que eu tenho assim, eu coloco sempre no mesmo lugar, eu tenho sempre o mesmo posto, evidentemente quando eu vou viajar aí tem que alterar, mas tento dentro do possível seguir a mesma bandeira para evitar que a gasolina seja adulterada ou minimamente adulterada. E quando o preço é barato demais, é evidente que eu fujo dele, porque eu sei que é golpe. Isso não é possível que ninguém pague nada muito baixo. Você olha para a placa, vê, esse preço eu acho que é impossível. Aliás, se o governo federal tivesse minimamente vergonha, retirava essa carga tributária tão escandalosa em cima do combustível e a gente estaria pagando gasolina ao preço que pagam os nossos vizinhos aqui, Argentina, Uruguai, Paraguai, né? Chile, que é muito mais barato do que aqui no Brasil, pode ter certeza disso. Governo federal e estadual também, porque o ICMS também cobrado em cima do combustível também é bem alto, né? O imposto estadual, além, claro, de todos os impostos federais pagos aí em cima dos combustíveis. 8h49. Registrar algumas participações, o Antônio José Lemos Vasques dando um bom dia a todos aqui na transmissão do Manhã de Notícias. Um bom dia também ao Antônio José Lemos Vasques. E a Cláudia Rodrigues, ela estava falando sobre a vacina da gripe, ela fala, há 12 anos tomo a vacina e nunca mais tive gripe, hoje tenho 62 anos. Daí todo mundo devia seguir o exemplo da Cláudia, então, e ir se vacinar, tá vendo? Ela que está aí há 12 anos tomando a vacina contra a gripe e desde então nunca mais teve a bendita da gripe aí que está matando, gente. Vamos tomar muito cuidado com essa situação. Paulo, vamos repercutir um pouco também o noticiário nacional, a parte da política, porque dizem nos bastidores que Geraldo Alckmin vendeu a alma ao diabo para conseguir crescer nas disputas à presidência e se aliou ao centrão de democratas, PP, PR, uma série de partidos ali do bloco que hoje faz parte do governo Temer. Hoje, então, o Centrão oficializa o apoio à pré-candidatura de Geraldo Alckmin, o apoio ao PSDB à presidência da República. Só que o Rodrigo Maia, hoje presidente da Câmara, um dos líderes do Democratas, ele já mandou um aviso para o Geraldo Alckmin falando que o Alckmin terá que construir uma frente sem hegemonia do PSDB e saber dividir o poder. Ou seja, o Centrão já está de olho nos cargos que se aventuram aí caso o Alckmin seja eleito presidente da República. Eu entendo que o exercício da política é o exercício do diálogo, né? Quando você fala política, a palavra política não significa nada de errado, né? Nada de irregular.
há política saudável, há políticos honestos, há pessoas corretas que estão ali justamente para administrar por um todo, né? E o governador Geraldo Alckmin já deu sobejas demonstrações de competência, de capacidade, de habilidade administrativa, que comete erros como qualquer pessoa, é natural. Mas eu acho que ao procurar esse centrão, ao procurar esse movimento político tão forte, ele conseguiu criar minimamente estabilidade e tranquilidade no mercado. Você vê que o dólar caiu o valor, né? As taxas de juros deram uma reduzidinha pequena, mas deram. Então você percebe que a economia acaba se acomodando diante dessa linha da experiência do Geraldo Alckmin, candidato à presidência da República. E a experiência é muito importante, porque não dá pra gente mais fazer aventuras, né? Nós já fizemos aventura demais colocando gente despreparada no poder, né? E vocês são testemunhas disso. Então tá na hora da gente começar a pensar aí em pessoas que tenham bom senso. Eu só temo e não quero e não gostaria que Geraldo Alckmin fizesse a velha política. Isso não, né? Aquela política do favorecimento, que não é da natureza dele, aliás. Ele sempre foi um cara muito correto, muito ético. Não acho que ele verdadeiramente vendeu alma ao diabo de jeito nenhum, pelo contrário. Ele está tentando estabelecer um acordo, uma conciliação nacional. A política é o exercício da conciliação. Você ouve os interesses e convergem para o mesmo espaço. Então, objetivamente, eu não vejo por essa ótica. Acho a ideia boa. Espero que o governador seja bem sucedido, o governador Geraldo Alckmin seja bem sucedido, assim como está sendo o Márcio França no comando do Estado de São Paulo. Aliás, o Márcio tem demonstrado sobejamente muita competência, muita capacidade, muita habilidade na hora de administrar o Estado de São Paulo, mostrando que São Paulo lidera verdadeiramente não só a economia, mas lidera a força política deste país, com certeza absoluta. Vale lembrar que a questão do Centrão, ele foi procurado por metade, pelo menos, dos candidatos que hoje estão aí na corrida. E o Centrão, ele garante ao Geraldo Alckmin hoje praticamente metade do tempo de TV. É o suficiente para qualquer campanha se consolidar aí na hora da divulgação das promessas. A gente entende, né, Bruno? Aliás, entende não, a gente percebe que nem todo mundo tem, por exemplo, iPhone, nem todo mundo tem acesso à informação via internet, né? Tem muita gente idosa, por exemplo, que a única informação que recebe, mal lê jornal, às vezes porque não dá tempo. Então tem gente que só vê televisão, né, Neno? As pessoas que estão acostumadas à televisão e estão vendo televisão o tempo todo, então a televisão realmente é o divisor de águas, eu tenho certeza disso. E já por experiência própria, quem tem mais tempo de televisão, geralmente tem mais vantagem sobre qualquer outro concorrente, até para poder mostrar um pouquinho mais do que faz, do que fez, né? Então eu acho isso muito positivo. A ideia não está errada, está correta, né? E aí Geraldo, evidentemente, que teve aí o seu trabalho de garimpagem política, certamente auxiliado aí pela sua assessoria nesse sentido. Acho importante sim para mostrar quão pujante Geraldo Alckmin foi aqui em São Paulo e quanto ele fez pelo Estado de São Paulo. Se ele não fez mais, evidentemente é por falta de recursos, de dinheiro, já que o governo federal parece que entende que São Paulo é terra de gente rica e manda praticamente todos os nossos recursos para o Nordeste, né, para socorrer lá o problema da seca. Nada contra, né, mas eu acho que temos que colocar a balança aí de maneira equânime, até porque a maior parte da população está aqui e tem muito mais carências necessárias a serem investidas em termos de saúde, segurança pública, educação e assim por diante. Um fator que está sendo muito curioso nessa corrida aí à presidência, Paulo, é o fato de ninguém conseguir definir um vice. O mais recente caso em relação a, já que a gente está falando do Alckmin, era ali o filho do José de Alencar, que foi vice-presidente brasileiro durante o governo Lula, o Josué Alencar, que ele cedeu a apelos da família para que não fosse vice numa chapa do PSDB, já pelo histórico do pai em relação ao PT, então ele rejeitou, e o Alckmin ainda busca um vice, provavelmente indicado por esse centrão. O outro caso, por exemplo, o candidato Ciro Gomes também não conseguiu definir um vice. Talvez ele componha uma chapa junto com a Marina Silva e daí um seja vice do outro. O Jair Bolsonaro teve uma indicação da Janaína Pascoal, mas a Janaína Pascoal, advogada que ficou famosa pelo impeachment da Dilma Rousseff, teceu uma série de críticas a alguns comportamentos, principalmente de seguidores do candidato Bolsonaro, e agora aparecem dois nomes, uma possível vice, um do astronauta Marcos Pontes, que ficou muito famoso, seu primeiro brasileiro aí para o espaço e tudo mais, e do príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança também,
podendo despontar como vice do Jair Bolsonaro. Ou seja, essa composição de vice, que é sempre colocado assim, é preciso ter um candidato ser do Sudeste Sul e o outro do Nordeste para poder abranger o Brasil inteiro. E ninguém consegue fazer uma composição dessa até agora. Tá complicado dentro da classe política encontrar gente adequada, né, com ficha limpa, verdadeiramente, que possa compor e que tenha a mesma ideologia, né, Bruno? Porque também não adianta nada você colocar um vice que é de um partido marciano, digamos assim, alguém alienígena, né? Você tem que falar a sua língua, até porque você pode ter um problema qualquer e o vice é o vice de poder assumir, né, o seu governo. Então, há que ter muito cuidado com relação a isso. Mas as especulações são enormes, né? Essa última especulação, inclusive, do príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança a ser o vice do Bolsonaro, gerou uma série de comentários lá nos bastidores em Brasília, dizendo que a monarquia estaria voltando ao poder, aquela coisa toda, e já começou até alguma brincadeira nesse sentido das pessoas que desconhecem a capacidade e a competência do Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que eu tenho o privilégio de ter amizade com ele, eu conheço há muitos anos, almoçamos juntos agora recentemente, e ele esteve aqui em Santos visitando, conversando com algumas lideranças da região. Agora é esperar para ver o que vai acontecer, porque muita água vai rolar debaixo da ponte ainda, né? Aliás, como as convenções formalmente não aconteceram, são só articulações agora e as pessoas estão tentando encontrar aí quem é que possa passar o Brasil a limpo e transformar esse país realmente numa potência econômica, como é esperado há muito tempo, para sair dessas crises sucessivas e desses governos de esquerda que tanto prejudicaram o país, que nos levavam sempre a uma ilusão, né? A gente descobre hoje que o pré-sal era uma ilusão. Eu até brinco, diz que o pré-sal virou um pré-açúcar no final das contas, porque as pessoas acabaram de uma forma ou de outra acreditando naquela lenda toda, e tá aí o resultado prático. O país endividado, o governo federal gastando 500 bilhões de reais a mais do seu orçamento, ou seja, estamos de novo criando um rombo financeiro, e quem é que vai pagar essa conta? A própria população, né? E não dá mais para taxar com mais impostos, não dá mais para inventar novas formas de predar as pessoas não aguentam mais pagar imposto. A gente trabalha 4, 5 meses do ano só para pagar imposto e não tem o resultado prático disso. Porque se tivesse, como eu já disse, como lá na Suécia, eu diria maravilhoso, né? Você está num país de primeiro mundo, você paga imposto e tem todo o conforto. Aqui no Brasil a gente não tem absolutamente nada, a situação é crítica, os impostos são altíssimos, muita gente fica inadimplente porque não consegue quitar, imposto de renda e imposto sobre produtos é direto na sua compra. Se você pega aquela listinha do supermercado, dá uma olhadinha, dona de casa, e você, dono de casa aí, quando vai dar uma compra no supermercado, dá uma olhadinha lá para ver a quantidade de imposto que você paga. Vem naquele boletim, lembra de dar uma olhada. Na hora que você vê o preço lá no final, vai lá, imposto federal, imposto estadual, tá escrito lá. É assustador, gente. E aí você fala, eu pago tudo isso, tem o resultado? Não tem. Infelizmente não tem. Então tá na hora da gente começar a escolher melhor e não cometer tantos erros, né, Bruno? Com certeza. Paulo, agora pra gente fechar essa questão envolvendo a política, você já citou, a gente falou muito da presidência, você já citou a questão do governo do estado. Agora falando do legislativo federal, você acredita que a região consegue ter aí, pelo menos manter a bancada que hoje são de 3 deputados, ou é capaz de aumentar ainda esse número? Aliás, tá aí outra recomendação que a gente tem que passar às pessoas, né? Vamos votar em candidatos da terra, pelo amor de Deus, né, gente? Chega de votar em tiriricas da vida, né? Chega de votar em... Eu não quero, não tô falando mal do Tiririca, pelo amor de Deus, mas ele não tem o menor contato com a nossa região, em Celsos Russomanos da vida, né? A gente tem que votar em gente nossa. Chega de pegar esses caras que vêm de paraquedas e porque dão uma cesta básica ou promete alguma coisa que é incumprível, entendeu? A gente acaba caindo no conto do bilhete premiado. Vamos votar em gente da região, um deputado ou um senador ou alguém que a gente conheça, que a gente tenha referência, que a gente possa estar próximo, se for necessário chegar e ter contato, que tenhamos essa possibilidade de ter contato, né, com facilidade. Então, o voto é uma coisa muito séria, as pessoas estão levando muito pouco a sério. Eu estou ouvindo muita gente dizendo que vai votar em branco, tu vai votar nulo, e isso não é o correto. Escolhendo certo ou errado, o importante é escolher. O voto é o instrumento importante para que a democracia se consolide. E isso é importante que você saiba escolher o seu voto. Então, vai analisando com calma, quando entrar
o programa eleitoral, analise o candidato que você acha que te dá mais confiança, de preferência que more perto de você e que você tenha algum contato ou conhecimento com ele, pra gente manter minimamente essa bancada de 3 deputados, né? Ou quem sabe a gente não consegue ampliar isso, sei lá, quem sabe Deus nos beneficia, a gente consegue uma força política como tem o interior de São Paulo e que consigamos trazer mais verbas para cá e sermos reconhecidos realmente como um polo importante desse estado, desse país. Não só ter força política em Brasília, mas também para que você saiba a quem cobrar, né? Porque não adianta você votar num deputado que é lá do norte do estado e você nunca vai conseguir ter um contato com ele para poder cobrar ações, para poder fiscalizar o trabalho dele. Vai ser muito mais difícil você ter alguma ação mais próxima ali do seu município, até de alguma reivindicação que você ou seu grupo da sociedade, da sua convivência, consiga aí reivindicar junto a ele. É a famosa história do voto distrital, né, Bruno, que nunca é implementado, da reforma política que nunca é feita, da reforma fiscal que também nunca é feita. Parece que nesse país a gente se acostumou a não fazer as coisas, né? E a situação tá ruim e a gente continua olhando para tudo passivamente. Acho que tá na hora de quem realmente pode modificar essa situação, começar a estudar a possibilidade de modificar, tanto com relação a essa criação do voto distrital, para que a gente possa ter representatividade verdadeiramente, né? E aí direcionar os nossos candidatos, como a reforma fiscal, que é importantíssima, porque a gente não aguenta mais pagar imposto, é imposto demais para resultado de menos. Com certeza. 9h02, estamos chegando ao final da nossa edição aqui do Manhã de Notícias. Primeiro a Cláudia Rodrigues aqui, ela que já deu a nós aí uma lição em relação à vacina, falando, hora de ir trabalhar, bom dia a todos. Então, um ótimo trabalho, a Cláudia também, um bom dia. E agradecer aqui a presença do Paulo Costa. Paulo, muito obrigado e até uma próxima. Olha, uma honra, sempre um prazer enorme estar falando com os nossos ouvintes aqui uma vez por semana. Eu aguardo com ansiedade esse dia, porque é muito gostoso, é muito simpático, até para poder rever os meus amigos Neno e Bruno, que são muito queridos e a gente se dá super bem aqui na rádio, falando para você todas as manhãs, lembrando que neste sábado, mais uma vez, às 4h, marca aí na sua folhinha, vamos ter o vernissage do Ivan Batiston Júnior ali. O vernissage é uma abertura de uma exposição de arte, né, para quem não sabe. Então vamos ter essa abertura de exposição de arte com entrada gratuita no Instituto Histórico e Geográfico Frei Gaspar 280, em promoção conjunta da Secretaria de Cultura de São Vicente e do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente. Um abraço para vocês, um bom dia. Muito bem, cultura é bom e se for de graça, melhor ainda. Agradecer também ao Neno Alvarez nos trabalhos técnicos, comandando a nave da 9FM, e principalmente você, ouvinte da 9FM. Jornal Manhã de Notícias vai ficando por aqui, mas voltamos amanhã a partir das 8h da manhã. Um abraço a todos, uma ótima quinta-feira e até lá. Você está ouvindo a 9FM. A cidade e sua